Gabi, vou fazer uma pergunta para você bem bacana. A gente quer saber aqui quais são as melhores práticas, né, para capacitar um educador, um profissional de educação para atender crianças com TEA e TDAH. Fala para nós aí, Gabi. Peixe, nas escolas o ideal seria ter É, psicopedagogo e psicólogo. Seria ideal para todas as escolas, tanto particular quanto as públicas, porque isso já é um auxílio maior. E a capacitação para os profissionais. Hoje a gente tem algumas clínicas, vou falar da região de Mogi das Cruzes, mas isso é amplo. Nós temos clínicas que disponibilizam cursos para capacitação. Para ensinar a fazer o PEI, que é o ensino individualizado para essas crianças, que é porque cada criança tem uma característica diferente, é. mesmo todas estando dentro de um espectro do transtorno. Mas cada uma tem uma característica, então a capacitação ensina exatamente isso, a como lidar, o que precisa mudar no ambiente, o que precisa fazer. Tem criança que é mais visual, tem criança que é mais da leitura, então o ideal seria isso, a capacitação e os profissionais inseridos dentro das escolas para continuar esse auxílio com o corpo docente. Mas normalmente as escolas já têm isso aí, não tem ou não, Gabi? Normalmente ele já recebe essas orientações. Quando faz pedagogia, já tem uma matéria específica para atender as crianças especiais, não tem ou não? Tem. Hoje, ainda mais, está mais forte isso dentro do curso, mas é pouco. É a mesma coisa da psicologia. A gente É, passa 5 anos dentro do curso, mas a gente não recebe informação suficiente para sair de lá e trabalhar com isso. entendi. Então, realmente é buscar por fora. Tem diversos cursos que são específicos, que facilitam muito o dia a dia, porque a gente vai se deparar com isso onde quer que a gente vá. Então tem que especializar bastante a escola, Bastante. todos corpo docente, todo mundo que participa ali do evento, do momento ali. Pois é, pessoal, a gente está começando o nosso podcast aqui. Hoje a gente tem a Gabi. A Gabi, ela é psicóloga e ela trabalha com TEA, TDAH, já atuou bastante no mercado aí, tem muita experiência, já levou bastante empurrão, né, Gabi? Muito. Já machucou bastante o braço. É um tema muito pertinente e atual. Então, nosso podcast hoje vai ser esse tema, TDAH e TEA. E não sai daí, porque tá bem bacana. Se você sair do podcast, você vai perder tudo que a Gabi vai falar pra gente, né, Gabi? Gabi, antes de mais nada, já se apresenta, fala quem é você, de onde você veio, de onde você é. Fala, Gabi! Bom, eu sou a Gabriele, eu sou daqui de Mogi das Cruzes mesmo. Eu É, sou psicóloga formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, pelo UMC. Sou especializada em análise do comportamento. Hoje eu trabalho com a TCR, que é terapia por contingência de reforçamento, que é. nada mais é do que a gente pegar um comportamento e analisar ele de forma pura. O antecedente, o que causa e a consequência. Então eu trabalho basicamente hoje com isso, que também puxa um pouquinho pro meu trabalho com os autistas, com TDAH, com todos os transtornos do neurodesenvolvimento, porque é a Entendi. mesma base, a gente analisa o antecedente, a consequência, o que faz o comportamento permanecer, pra gente fazer esse auxílio todo no dia a dia. Gabi, já tomou muito arranhão? Muita mordida, muito arranhão, muito soco, muito É, empurrão, muito puxão de é cabelo, mesmo. muita Eles coisa. são crianças bonitinhas, né? Especiais ali, precisa de um carinho, né, Gabi? Ô, Gabi, uma pergunta aqui. A inclusão na escola, né? A inclusão na escola funciona fazer a inclusão? Funciona, mas se feita corretamente. É, O que precisa para fazer essa inclusão de forma correta? é. Primeiro, preciso do corpo decente com capacitação. Então, cursos, pessoas dentro das escolas para continuar fazendo essa manutenção, porque todo dia tem uma coisa nova. Então, precisa desse auxílio. E também precisa da conversa com os pais. Então, precisa dessa troca contínua, porque os pais muitas vezes rejeitam o diagnóstico, não compreendem direito o que está acontecendo. Então, se ambos trabalharem juntos, funciona melhor essa inclusão, mas precisa de profissionais dentro da escola. Precisa tanto da capacitação do corpo docente, quanto psicólogos, psicopedagogos, porque um complementa o trabalho do outro, para melhorar a inclusão Mas da normalmente, né, criança. Gabi? Normalmente que a gente tem visto, as escolas elas estão preparadas, elas têm realmente se preocupado com isso, elas têm se estudado, porque o profissional da escola, eles buscam essas informações porque eles precisam estar antenados para atender as crianças que Sim. chegam, né, no ano letivo ali. Eu falo por mim só. Eu sempre procuro me atualizar bem para atender os meus alunos é a prática natural, né? Agora, como capacitação, né, pode impactar no desenvolvimento da criança? Melhora realmente uma capacitação de um profissional para atender aquela criança?
Ou às vezes também confunde demais ali a situação de uma criança que tem o TEA, o TDAH? Eu acredito que melhora e muito, porque o que a gente sabe do TEA, do TDAH, É, é uma coisa muito do senso comum, digamos assim. Mas é muito mais profundo. Então, quando você faz a capacitação, você entende que cada indivíduo que está dentro do espectro autista, ou TDAH, que a gente tem 3 níveis também, eles são indivíduos dentro daquilo, mas cada um com a sua particularidade. é, Então, a capacitação, ela facilita para isso. Como tem crianças que são visuais. Então, elas vão aprender de uma forma através de desenhos, quadrinhos. Já tem crianças que são mais da leitura. Então, a capacitação ela ensina exatamente isso, o que cada um precisa ali para desenvolver de uma forma saudável, de uma forma melhor dentro do ambiente escolar. entendi. Ô, Gabi, mas aquela e como lidar com os pais que às vezes não aceitam, né, Gabi? Porque às vezes a gente tem a falta de conhecimento muitas vezes dos pais ou de buscar informações incorretas, porque hoje na internet tem de tudo, né? O cara vai lá e acha que aquele que está falando alguma coisa ali na internet ali tem particularidade para falar, igual você. Você tem experiência própria do Sim. negócio, você trabalhou com isso, trabalha com isso. Já vivenciou bastante problemas que teve que ter intervenção de outras pessoas para te auxiliar, não teve já? Tive. Conta para nós algum caso assim que você teve que ter alguém para te ajudar porque você não conseguiu resolver ali. Teve alguma coisa? Eu tive um caso muito Vamos contar complicado. pra gente, né? Pra gente aí. Eu tive um caso muito complicado de TEA, mas Ah, era uma criança com laudada, TEA, TOD, que é transtorno opositor, e o TDAH. Então, o TOD, ele traz pra gente um comportamento agressivo, justamente porque ele é de oposição. Também não se sabe a causa exata do porquê ele acontece ali, mas foi um caso, assim, que me pegou muito por conta da agressividade da criança. Então eu precisei de auxílio de pessoas com mais experiência ali para estar comigo. Nós trabalhamos em 4 pessoas para o caso dele ir para frente. Então acho que foi um dos casos mais difíceis que eu peguei. emblemático, né? Mas cada um ali tem a sua dificuldade justamente porque eles são diferentes. É. E a gente vê que você é bem calma, né? Vê que é bem tranquila, consegue realmente passar essa tranquilidade para as pessoas. Gabi, mas os pais, muitas vezes, os pais passam para a criança essa violência, às vezes o pai tem isso também, de ser muito duro sem saber lidar com o problema e acaba passando para as crianças. Porque as crianças, às vezes, ela tem um problema ali, já tem diagnóstico laudado, como você disse, e às vezes os pais não estão preparados para aquilo, né? Não aceita, não quer. E aí, Gabi, como fazer isso com os Mas pais? é exatamente isso. Toda criança, É, típica ou atípica, é como se fosse uma esponja. é, Ela vai absorver aquilo que ela vive. Então, se o lar que ela tá é um ambiente calmo, tranquilo, ela vai ser calma e tranquila para resolver os problemas. Então, quando a gente tem um transtorno atrelado, isso também vai passar pro transtorno. Ela vai ser uma criança mais calma, mesmo com rigidez, com tudo, é, ela vai conseguir lidar de uma forma melhor com o dia a dia. Já um ambiente que tem estressores maiores, tem violência, a criança ela vai absorver aquilo também. Então ela vai passar para fora aquilo, sem nenhum tipo de filtro. Porque a criança ela não tem filtro, ela vai aprendendo com o passar do tempo. Os que são atípicos têm, digamos assim, menos filtro ainda. Porque eles é. estão desenvolvendo questão de mundo, de compreensão. Então eles vão passar isso para frente. Então o ambiente ele afeta demais. É igual a gente, vamos dizer, o que, que é? Não sei se a nomenclatura seria pessoas normais, porque todo mundo é normal, né? Todo mundo só tem um probleminha ali que tem que resolver. Vamos pensar Todo dessa mundo é maneira, né? diferente. É diferente, né? As pessoas são diferentes. Ninguém é igual a ninguém, todo mundo é diferente, né? Exatamente. Cada um de um jeito. Um mais nervoso, outro mais calmo, né, Gabi? E aí, às vezes, aquela criança que nasceu num ambiente familiar que o cara é muito nervoso, muito estouradão, acaba passando para a criança Sim. esse probleminha também. Às vezes nem porque o cara quer ser, porque o cara nasceu desse jeito, já teve já lá atrás, né? Nasce Herança inserido naquilo. genética, né, Gabi? E aí fica essa situação. E consegue ajudar, Gabi, na área da psicologia? Porque a área da psicologia é bem ampla, hoje está crescendo bastante, né? Tá feliz na sua área aí? Tô. Eu gosto muito, sempre gostei, é uma É, coisa que eu sempre quis desde criança. eu gosto da área de psicologia, viu? Eu me identifico bastante. Porque eu não sei se eu tenho TDAH, se eu tenho TEA, eu acho que eu tenho tudo, viu? Eu não consigo parar, Gabi, eu não paro um minuto, eu sou sempre Inquieto. ativo, eu sou inquieto, eu não consigo. Tanto é que eu sou da área da educação física, eu sempre fui muito, desde criança, né? Tudo que eu fazia era tudo correndo, né? Nunca fui de parar,
Se você é assim em casa aí, ó, pode ser que você tenha. Você é adulto mesmo. Conheço um monte aí, colega meu, que é. Tem o TEA, TDAH e tem tudo misturado. E também, uma coisa que eu descobri depois de adulto, que eu tenho dislexia. Fugindo um pouquinho da. Eu não sei se tá dentro do tema nosso aqui, né? Dislexia faz parte, né? E pra quem? Vamos falar de dislexia, depois a gente volta ao TDAH e o TEA, pode ser? Pode. Gabi, fala pra mim, o que é dislexia? O que pode ser isso aí? Fala pra gente aí. Dislexia, de uma forma Ampla, prática, bem, é quando você vai fazer uma leitura, você vai fazer uma escrita, você troca as letras. É, Então, uma palavra que é terminada em O, você coloca um A, mas você não percebe. Porque, na verdade, tudo envolve um pouco da cognição, que é a parte do cérebro que comanda a informação. Então, como a sim, informação vai entrar, é essa parte. Então, quando você vai fazer a leitura, você acaba embaralhando as letras ali, causando essa confusão. Mas sou não eu. impede de você ser excelente em qualquer coisa que você Sei, faça. sei. Gabi, eu sou isso. Muitas vezes eu vou mandar. Meus alunos sofrem comigo, que eu mando o recado pra eles. Aí depois aí volta aos que eles têm mais intimidade, ele passa pra mim, peixe, que é isso aqui, cara? Eu dou risada, depois a gente corrige, né? Minhas filhas também, toda hora tá puxando minha orelha aí. Ô pai, pelo amor de Deus, lê antes, pai, de mandar, pai. Usa alguma coisa pra te ajudar a corrigir. É, hoje em dia tá fácil, né? Hoje em dia tem correção, né? Mas eu sofri bastante aí. Mas não deixei de conseguir alcançar os meus objetivos na minha área. Ô, Gabi, voltando aqui ao assunto agora que a gente tá aqui do tema de hoje. O crescimento, né, de número de pessoas que tem do transtorno, né? Gabi, fala pra gente, por que tá crescendo tanto o TEA e o TDAH? Tem a ver com o quê? Mídia, alimentação, sei lá, fala aí, você que vai falar. Se quiser olhar pra câmera e falar, você olha e fala, as pessoas estão querendo te ouvir. Bom, a gente teve um crescimento muito grande, quase da noite pro dia, mas antigamente já existiam casos. Na verdade, a gente tem relatos sobre o TEA, o TDAH desde 1902, 1904, por aí. Hum, Só que o que aconteceu hoje? A mídia, ela tá mais ampla. Então, a informação, ela tá chegando de uma forma mais sim, fácil, a ciência avançou muito. Então, o diagnóstico, ele tá mais preciso. Inclusive, a gente vê hoje pessoas mais velhas, seus 40, 50 anos, recebendo o diagnóstico correto. tá. Justamente porque antigamente a gente não tinha profissionais capacitados suficiente para conseguir fazer esse diagnóstico correto. Então, tem muitas pessoas que vieram com diagnósticos de esquizofrenia, de outras coisas, e realmente era o TEA, era o TDAH, mas não se tinha muito estudo ainda sobre isso. Hoje a gente está estudando, então é uma coisa, digamos que, recente. Ô, Gabi, aproveitando aqui o momento aqui, mas será que tem pessoas que são diagnosticadas de maneira errada, Gabi? Fala pra gente isso aí. Pessoas que recebem o diagnóstico. Deixa eu tirar aqui, tava aqui, eu vou colocar no modo avião aqui. Pessoas que tá com o diagnóstico ali, mas não é realmente preciso. E como você faz pra descobrir? Às vezes você chega um caso pra você e ele chegou laudado ou sem laudo, e aí você viu que não é aquilo, mas o pai fala que é. E aí como é que você faz? Para a gente fazer o diagnóstico correto, nós É, temos baterias de testes inúmeras. Mas o que acontece? O TEA, ele tem alguns comportamentos específicos do transtorno, que é o que a gente vai visar para fazer o diagnóstico. Então, por exemplo, no TEA a gente encontra dificuldade de comunicação, é, de contato visual, de interação social, é o que predomina. é, E a gente tem aquele marco do desenvolvimento na infância, entre os 3 e 4 anos, onde a criança parece que para de desenvolver. Então, a fala tem um atraso, o andar, tudo dá uma atrasada, depois a criança volta àquele desenvolvimento, só que de uma forma diferente. Então, é uma coisa que a gente usa muito para fazer o diagnóstico. O TDAH, a mesma coisa. TDAH a gente encontra impulsividade, comportamentos de falta de atenção, falta de foco, são característicos do TDAH, justamente porque o TDAH, diferente do TEA, envolve questões nos neurotransmissores e nos hormônios. O TDAH, ele tem uma baixa da dopamina e na noradrenalina, que justamente é o que comanda o foco. Então, a gente visa muito isso no TDAH e no TEA, os outros comportamentos, para fechar um diagnóstico correto. entendi. Ô, Gabi, então, moçada, ó, deixa eu dar um recadinho pra vocês aí. Você que tá chegando agora no podcast, tá entrando agora no canal, ou, né, tá vendo agora, a gente tá hoje recebendo a Gabi, né, Gabi? Psicóloga, tá falando sobre uns assuntos pertinentes na sociedade hoje, moderna.
Hoje a gente está vivenciando isso no nosso dia a dia. Ô, Gabi, a gente pode dizer sobre TDAH e TEA, né? A gente pode dizer também para o público de casa aí que, assim, em termos de porcentagem, a cada 10 pessoas, assim, 1 ou 2 têm o TDAH, ou nada a ver? Essa porcentagem não pode ser assim dessa maneira. Ah, Não, hoje, os últimos estudos dizem que entre 57 pessoas, uma tem o laudo, 57. tem o diagnóstico. Aumentou bastante. É uma coisa recente, está sendo estudada ainda, mas a margem de números que a gente tem é essa. Justamente por conta do diagnóstico correto. Entendi. Então, a tendência é aumentar. É, né? Vou dar uma pausa aqui agora para falar os nossos colaboradores aqui, porque é importante, Gabi. Sem os colaboradores, o podcast Fala Peixe não vai. Eu preciso dos meus amigos Elétrica Bidu, nosso patrocinador oficial, fechou um contrato conosco aí para nos ajudar, levar informação para você. Elétrica Bidu é uma das maiores aqui do segmento de energia sustentável no Brasil, Centro-Oeste. Pega a região de São Paulo, são mais de 15 mil instalações. Então, se você tem problema com conta de luz, procura a Elétrica Bidu. Força Guerreiro é a minha marca. Se você é um guerreiro, vem comigo, né, Gabi? Aí depois, quem mais tem aqui? Vamos lá, quem mais? Tem o D Café, você está procurando um cafezinho gostoso no centro, procura D, vai lá na Moreira da Glória, você vai ser bem atendido, vai comer um omelete da hora na hora do almoço, um café expresso bacana, um salgado, suco detox. Jet Plug, precisou arrumar seu celular? Tô sempre lá arrumando meu celular, porque lá é que ele dá um upgrade. Procura o Bruninho, fala que você viu o podcast e você vai receber desconto lá. Sakura é o cara que faz a minha produção aqui do meu podcast, do meu canal. Procura lá o Rodrigo que ele vai te ajudar. Forte Mag é a água que eu bebo. Forte Mag é a água modificada que eu também forneço para aqueles que buscam uma hidratação correta. Valeu? Elétrica Bidu voltou de novo e aí agora a gente volta com a Gabi para falar mais sobre o TDAH e o TEA. Gabi, uma pergunta aqui para você. Como conscientizar, né, sobre os transtornos que influenciam o aumento, né, do diagnóstico? Como influenciar? Como que você consegue assim conscientização para as pessoas sobre esse aumento de TDAH e TEA? Como é que a gente vai poder abordar isso aí? Para conscientizar as pessoas que realmente existe, que tem que ter uma atenção especial. Conscientização. Peixe, eu acho que é exatamente isso que a gente tá fazendo. Aquele é uma conscientização, né? O cordãozinho. Fala pra gente aí. Eu acho isso que a gente tá fazendo já é uma forma de conscientização, porque é um assunto que é abordado, mas ainda tem muita coisa que impede. Então, isso aqui já é uma forma de conscientização. O cordãozinho que você falou, no governo, a gente tem leis que protegem, que cuidam desses setores de transtorno. E esses cordõezinhos são de identificação. Pra quê? Pra pessoa, quando ela for num show, em algum lugar, olharem e saberem que aquela pessoa tem questões diferentes Você ter das tratada delas. diferente, né? Porque tem, por exemplo, vou dar um exemplo da Arena Corinthians. Ela tem um setor separado para os autistas. Bacana. É muito legal. Por conta do barulho. Sim. Alguns autistas conseguem ficar em locais com barulho, mas isso depende, vai de cada um. Tem uns que têm hipersensibilidade ao som, outros não têm, isso varia. Tá. É uma coisa que a gente leva para o diagnóstico, mas varia de acordo com cada pessoa, cada indivíduo é um. Sim. Mas o cordãozinho ele é muito legal justamente porque mostra que aquela pessoa é diferente. E tem as cores, tem o grau, tem ali, tem gente que sei como é que é. Tem. Então, hoje é utilizado o quebra-cabeça. Tem muita gente que não gosta, não acha legal para mostrar, porque é como se encaixasse ou não encaixasse em sociedade. E hoje tá usando um laço com as cores. Mas é mais por conta disso, porque antes era utilizado o quebra-cabeça. Para mostrar que são pessoas diferentes e encaixadas na sociedade. Ô, Gabi, assim, eu tenho visto, eu vejo, né? Isso é uma pergunta, assim, que é curiosidade mesmo, minha, né? Eu não sei se alguém tem essa dúvida também. Aquelas pessoas que andam com fone de ouvido, mesmo adulto, adolescente, crianças que são autistas, que aí são identificados, mas tem um fone e tal, né? Na escola mesmo, usa aquilo lá. Aí falam que é para tampar o barulho, o ruído, que incomoda. Quer dizer que eu posso dizer então que aqueles adultos que usam, que são quietos muitas vezes, parados, são autistas? Muitas vezes sim. Aquilo que a gente chama de fone é um abafador. Tá. Não sai som nem nada, ele é
ele tem um revestimento Tá. justamente para reduzir ruído. Então, eles usam porque são pessoas que têm aquilo que eu falei, é uma sensibilidade muito grande aos sons. Então, geralmente são pessoas, mas nem toda pessoa que está usando é autista. Sim. TDAH pode ter ter sensibilidade ao som. É. São coisas do TDAH, por exemplo, que não são tão faladas assim. É que a gente fala mais do básico É. para diagnóstico, mas dentro disso tem inúmeras questões, inúmeros tipos de comportamento. Mas geralmente são pessoas que têm uma sensibilidade maior ao som, tá atrelado a alguns transtornos como esses que a gente está falando. Eu entendi, de tá, né? Eu vejo bastante isso aí, não sei se você também que tá em casa aí me vê. O pessoal com aquele fone de ouvido fica parecendo isso aí deve ser autista. Quer dizer, adulto, né? Às vezes a pessoa Sim. já é até bem mais velho aí, né? É... Gabi, eu vou fazer uma pergunta aqui. Você poderia explicar brevemente o que são TEA e TDAH? A gente começou falando sobre isso, mas de maneira bem assim, o que seria isso dentro da sociedade? O TEA e o... Como é que é uma pessoa com esse diagnóstico? O TEA, ele é o transtorno do espectro autista. Ah, Nós temos hoje, são 3 níveis de suporte. ah, Suporte por quê? É o quanto aquela pessoa vai precisar de ajuda em determinada questão. Questão social, de aprendizagem, então é isso que determina. É um transtorno do neurodesenvolvimento, ele afeta a parte cognitiva do cérebro, que é exatamente como a informação vai chegar até aquela pessoa. Para uma pessoa dita comum, típica, a informação chega de uma forma, ela assimila de uma forma pelos neurotransmissores, tudo que a gente tem na parte cerebral. Já no TEA é diferente, então a informação ela chega de uma forma diferente, ela é assimilada de uma forma diferente, e é justamente essa causa que a gente ainda não tem certeza do porquê acontece. O TDAH, ele é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também tem classificado em 3, que a gente tem o TDAH com hiperatividade, o misto, que é a hiperatividade e a falta de atenção, e o TDAH com a falta de atenção. Mas a verdade é que eles são em níveis. Você pode encontrar eles em níveis iguais e depende de pessoa para pessoa. Ele é um transtorno também do neurodesenvolvimento, só que ele é neurobiológico. Por quê? Porque ele afeta a dopamina e a noradrenalina do cérebro. A noradrenalina é um neurotransmissor e é um hormônio, e a dopamina é um hormônio, que regulam justamente a atenção, o foco, o humor, a impulsividade. Então, o TDAH ele tem uma baixa é. desses hormônios, desses neurotransmissores, o que dificulta também na informação, como ela chega, por isso a impulsividade de falar alguma coisa e a pessoa, nossa, mas ela já estourou, porque ela tem a baixa desse hormônio, que regula isso. Então, é basicamente isso dos dois, falando de uma forma simples, é o que diferencia e é o que a gente encontra hoje na sociedade. E em alguns casos, principalmente do TDAH, a gente atrela o medicamento, quando precisa, à terapia comportamental. Já no TEA, a gente usa o ABA, que é a análise comportamental aplicada. Análise comportamental aplicada. Que é aquilo que eu falei no começo. A gente analisa o comportamento no antecedente, na consequência, para conseguir esquematizar o porquê acontece, como está acontecendo, o que pode ser um estressor para aquela criança entrar em crise. Então, esse é basicamente o que a gente faz. Gabi, a questão alimentar, a questão da indústria alimentícia, que a gente sabe que eu sou assim um ferrenho brabo de criticar, né, porque eu trabalho com saúde, eu sou um cara que questiona bastante rótulos de embalagem aí de produtos, né? Se torna até chato. Porque toda vez que estão comendo alguma coisa lá, falo, tá comendo porcaria. E aí você se torna um cara chato, realmente eu sou chato nesse sentido de querer cobrar das pessoas que têm uma alimentação. Às vezes se preocupa demais com a saúde dos outros, né? A indústria alimentícia hoje está motivando esse tipo de coisa para crescer o TEA e o TDAH? Está fazendo com que aconteça ainda mais? Então, mesmo sendo um estudo recente, a gente ainda não tem certeza do porquê acontece. A gente sabe que o principal fator é genético, Tá. mas o que acontece? A alimentação, ela prejudica. Então, a gente sabe que tem uma porcentagem ali que está em estudo ainda, então é muito recente. Está em estudo a questão da alimentação, dos ultraprocessados, que veio... Tá muito grande hoje o consumo pela praticidade. Todo mundo quer uma coisa prática, então as pessoas fogem Correria daquela... do dia a dia, né?
Mundo Foge daquela moderno. comida saudável de ter que cozinhar, vou fazer um brócolis, vou fazer alguma coisa, e vai pra fast food ou pra um macarrão instantâneo, vai pra alguma coisa mais prática. O que acontece? Que é uma coisa que está sendo estudada hoje. Durante a gravidez, tudo que a mãe passa de estresse, recebe da alimentação, passa pro bebê. Tá. Então, é uma coisa que hoje a gente está estudando que pode ser uma das causas também, juntamente com a genética. Então, a alimentação ela vai ser passada para o bebê, o estresse vai ser passado para o bebê. Por quê? Porque na formação ele está formando o cérebro. E a gente sabe que esses transtornos são ali, são cerebrais. É na forma como ele é formado. Não afeta a parte intelectual, mas afeta a parte de receber informação. Ô, Gabi, você tocou no assunto que eu quero abordar, que eu achei interessante essa pergunta que eu vou fazer para você. As mulheres grávidas, as cobranças que existem nas empresas para que as mulheres cumpram os objetivos de cumprir as metas no setor financeiro, no setor bancário, né? Principalmente tudo que gera dinheiro, existe mais cobrança. Sim. As mulheres estão realmente sendo cobradas demais e também aquela questão de se posicionar dentro da sociedade como equilíbrio, né? Homem e mulher igual. Será que isso também influencia bastante para que aconteça esse tipo de transtorno nas crianças hoje? Será? Peixe, se é um estressor, pode gerar um estresse muito grande na mãe quando ela tá grávida. É. Aquilo ali, consequentemente, vai passar pro bebê. Porque toda vez que a gente tem um pico de estresse, a gente libera hormônios ruins no Sim, corpo. toxina, né? Então aquilo vai passar pro bebê. É, remédio. Efeitos colaterais, então, né, Gabi? Medicamento. Medicação, né? Os caras tomam coisa sem uma consulta. Apesar que você vai no médico também, ontem, Gabi, eu vou contar uma história. Ontem eu fui no médico, ontem, Gabi. Minha consulta demorou 1 minuto. Você que é médico, ele faz isso não. Toque de caixa, rápido. Ô, doutor, você que tá me vendo aí, você que é médico, faz isso não. Eu lido com pessoas. Vou dar um conselho. Atende o cara com carinho. O cara não vai lá porque ele tá querendo te ver, não. Se ele marcou uma consulta com você, alguma coisa ele quer Precisa. ouvir, precisa. Então eu fui lá para ver, né, uma questão de uma pedra que eu tenho aqui, né? Que tá aqui mal. E é tratado como se fosse. Gente, e é rede particular, hein? Às vezes a gente tem até no público muito mais atenção. E aí a pessoa totalmente desumana. Faz isso não, doutor. Você que é médico aí, ó, seja mais humano com as pessoas. Ou senão muda de profissão. Tá bom? Foi dado o recado para você. Gabi, fala um pouquinho aí, Gabi, agora parece. Você, Gabi, continua trabalhando com esse tipo de trabalho nas escolas ou fora do ambiente escolar? Eu quero que você venda seu peixe agora, porque que fala peixe, deixa vender o peixe também, né? Fala, Gabi, ali naquela câmera lá, onde te encontrar, que tipo de trabalho você está fazendo mais na sua área, que você atua como psicóloga, que mais aí você está fazendo? Parece que encontro de casais, negócio de igreja. Como é que é relacionamento de casais? Que tá com relacionamento você tá com a namorada e tá com problema? Procura a Gabi que ele vai te ajudar, né, é isso? Fala aí, Gabi, vende teu Bom, peixe. hoje eu sou analista do comportamento, vou continuar trabalhando com transtornos do neurodesenvolvimento, porque é o meu primeiro nicho de trabalho. Mas hoje eu tô também trabalhando com terapia de casal, dentro da área comportamental, e também com sexologia clínica. Então, você que tá com algum problema sexual, com um casal, com seu parceiro, pode me procurar no Instagram. Meu Instagram é psicóloga Gabriele Sandri. Só me chamar que a gente conversa e a gente vê o que pode ser feito. Produção, vai colocar lá o endereço da Gabi lá. Então, ó, você tá vendo o nosso podcast lá, procura a Gabi, procura o peixe, que eu indico também a Gabi. Ela tem o contato dela, a produção também tem. Procura a Gabi, que ela vai te dar, olha, você tá vendo como ela é calma, se você tá nervoso, tá estressado, tá com o relacionamento meio turbulento ali, não sabe o que fazer, a mulher não deixa eu jogar bola. Fala com a Gabi que ela vai dar uma força pra você. Eu quero jogar bola, ela não deixa, Gabi, o que eu faço? Ela vai ajudar, né, Gabi? Eu quero, Com certeza. eu quero ir no cabeleireiro, aí ele não deixa, aí a Gabi vai dar um jeito no seu problema que você tá vivendo. Se você gosta de café com leite e ela não gosta, ela vai dar um jeito pra te ajudar. Ela, Gabi? É isso mesmo. Procura a Gabi que ela vai dar um jeito na sua vida. E Rodrigo, que é da produção, tá com problema? Procura a Gabi, Rodrigo. Olha, ó, Elétrica Bidu novamente aqui, ó. Força Guerreiros, patrocinadores, muito importante para nós. Não deixem de... Ó, você que quer entrar também como parceiro do podcast Fala Peixe,
Manda pra gente aqui na produção aqui. Começa a botar a sua marca aqui na boquinha do peixe aqui, ó. Na bolinha do peixe. Que daí vai vender seu peixe também. Se você tá com uma empresa precisa divulgar, procura a gente aí que a gente vai falar da sua empresa aqui no nosso podcast, né, Gabi? Gabi acabou de vender o peixe dela, né, Gabi? Então, ó, vai tomar um café cadê, vai arrumar o celular com jet plug, vai ver a sua conta de luz para baixar com a Elétrica Bidu, vai, que mais? Fazer uma produção Instagram, Forte Mag Água, fala comigo, que eu vou te entregar uma água de qualidade. Gabi, voltando aqui agora. Gabi, diagnóstico errado, a gente tinha falado no comecinho lá. Sim. Vamos falar de novo isso aí. Quando você pega um diagnóstico errado de um profissional, aí existe aquela coisa de ética profissional. Como é que você faz? Você faz o que você faz? É complicado, porque Mas fala aí, o que quando você vem faz? um diagnóstico, a gente percebe que ele tá equivocado, a gente começa tudo do zero. Né? Recentemente, não é um caso meu, mas eu tive a possibilidade de estar perto para ver, de uma criança que foi diagnosticada com TEA, só que não é. Entendi. Então, hoje começou tudo de novo. Gabi, Então, mas ele não tem a TEA nem tem o TDAH, então o menino era... ele não tem. Quem tem é os pais. Sei lá. Pode ser? Mas pode, é genético. Pode ser, né? Se tem uma criança ali que provavelmente o pai, a mãe, alguém ali na família Da tem que família ser. que tá tentando passar. Ô, Tem que Gabi, ter. você falou um negócio que eu quero abordar também. Aqui, que a gente vê, né? A gente escuta também, a gente tem ouvido e escuta, né? O casal tá com problema de relacionamento. Sim. Tá ali com problema de relacionamento, confusões dentro de casa. A mulher apaixonada, o marido já começa a querer chutar o pau da barraca. E aí joga o problema da criança no relacionamento. Gabi, acontece muita atrapalha? Atrapalha muito. Crianças que têm algum tipo de transtorno, elas precisam de um ambiente equilibrado. Elas precisam de uma rotina equilibrada também. Então, o que eu falo para os pais que estão se separando ou que estão com conflito familiar é para buscar ajuda, buscar terapia. Tá. Porque a terapia vai fazer o quê? Ela vai auxiliar vai mediar os conflitos, Sim. porque eles precisam achar um meio termo. Justamente por conta da criança. Eles têm que ter a visão em prol da criança. Então, a terapia vai fazer justamente isso. Vai auxiliar no controle dos sentimentos, aumentar esse repertório para entender melhor o que eles estão sentindo, para não passar isso para a criança, para estabelecer uma rotina melhor, mais saudável, porque a criança precisa disso e isso acaba ajudando ali nos conflitos, na criança, porque, querendo ou não, separação. Quando a gente tem um conflito entre o marido e a mulher, essas brigas, tudo, afeta a criança, ela pode apresentar comportamentos mais agressivos, uma ansiedade maior. Então, o ideal é buscar a terapia, buscar o auxílio, para justamente isso não acontecer. O abandono, né, Gabi? Assim, a criança se sente abandonada, né? Ela tá no meio do conflito. Tá no meio do conflito, aí se sente abandonado, o cara realmente abandona a família, Sim. vai embora, deixa a mulher com aquela situação ali, tem um filho que ama, e o cara vai lá e vai embora porque tem um probleminha que ele poderia estar junto, né? Ô, Gabi, e quando acontece, por exemplo, acontece muito dos pais não passarem tudo pra você, como psicólogo ali, eles omitirem, porque é normal, né? Eu não quero que ninguém se envolva no meu relacionamento. Sim. Eu vou formar lá um bloqueio para ninguém se meter. Mas quando se trata de crianças que têm ali a questão patológica, a transparência é importante, né? Não é a questão de ficar jogando um contra o do pai e a mãe, um joga contra o outro, não é isso, mas que realmente levar para o psicólogo ali que precisa, para ele estar ciente para poder trabalhar com a criança, né? É que muitas vezes, Fala pra gente, explica isso aí. como já aconteceu comigo, a criança chegava no dia seguinte estressada. Agitada, estressada, e eu falava, meu Deus, esse comportamento, da onde que veio? Porque ontem, aí eu fazia análise toda lá, falava, não sei de onde veio. Aí eu conversava com o pai, com a mãe, não, mas não aconteceu nada. E aí depois, passava um tempo, eu descobri que ou teve uma briga dentro de casa, a criança estava vendo, ou aconteceu alguma coisa. Precisa ser falado, porque a criança afeta o comportamento. Então ela chega de uma forma totalmente diferente. A gente precisa saber o que aconteceu, o antecedente, justamente para trabalhar a consequência, que é como ela vai chegar. Então, a transparência dos pais com o terapeuta é primordial, mas acontece muito deles omitirem, ou porque acham que vai ser julgado,
Mas a gente sabe que acontece, tem coisas que não evita, a gente não consegue evitar, porque é ser humano. Então a gente tem comportamentos ali que são difíceis de segurar. Por isso que a gente sempre fala, precisa da terapia para ajudar esse núcleo familiar a lidar com tudo. Porque também tem a questão dos pais com expectativa em cima da criança. Ah, todo mundo quer um filho normal, dito normal. Mas aí vem uma criança com uma diferença maior. Porque apesar que pra mim todo mundo é diferente. Não Sim. tem uma pessoa. Todo mundo é diferente. Todo Tá. mundo tem uma particularidade. Mas os pais criam muita expectativa em relação ao filho. De como ele vai ser, como ele pode ser, o que ele vai se tornar. Isso também prejudica muito o desenvolvimento. Ô, Gabi, mas assim, às vezes o pai age com muita liberdade, porque a criança tá com aquele problema, Sim, ele dá muita liberdade porque não sabe lidar com isso, e às vezes não pode, ou senão dá o excesso de cobrança, vindo até a agredir uma sim. criança que tem um problema. Como que lidar com isso aí, Gabi? Porque a gente não convive na família, dentro da família. O ambiente fechou a porta, lei civil lá, o cara tem, né? Não pode chegar lá e invadir o ambiente lá e querer resolver o problema. Só quando vem para a parte externa do ambiente escolar que eu consigo, ou ambiente clínico, né? Na Sim. clínica, que você consegue interagir para poder ajudar a família. Mas quando acontece dentro do ambiente familiar, fica mais complicado. Você já recebeu alguma criança que realmente sofreu alguma violência e você teve que intervir para falar? Como que faz? Como é que é feito o conselho tutelar? O que que faz? Então, a gente é regido pelo código de ética do Tá, psicólogo. Então, a gente tem algumas coisas que a gente tem que seguir. tá. Quando a gente recebe uma criança e a gente tem certeza da agressão, porque a gente também não pode levantar falso suspeito, porque Sim, lógico, prejudica. às vezes a criança Quando a caiu, né? gente tem certeza absoluta, a gente não pode ser conivente. Então, a gente tem meios ali de. Ou a gente pode entrar em contato com o próprio Conselho Federal, que é o que rege a Mas é bem complicado, psicologia. né, Gabi? É muito Nossa, burocrático, é imagino. muita coisa, porque tem que estar certo daquilo. Tem que estar certo. Mas a gente tem. O que eu posso falar é que a gente não pode ser conivente. Tá. Então a gente tem as medidas éticas cabíveis ali para entrar nesse meio. Pô, eu tô nesse tema aqui de agressão, porque acontece, né, Gabi? Gabi, como que você traria ali uma terapia para uma criança que está sofrendo essas agressões e foi realmente verificado e os pais estão agindo de maneira errada? Como é que você vai abordar ali numa terapia com o pai e a mãe ali? Te contratou? E aí, a gente consegue ali resolver? Então, demanda tempo. É, né? Paciência, tempo, É. porque, na verdade, para lidar com o ser humano, você precisa de paciência. E de tempo, porque cada um é cada um. Então, como muita gente acha que a terapia vai ser uma coisa que vai te curar. Não, ela não vai te curar. E não vai ser rápido. É um processo demorado e porque depende de cada um. E num caso desse, com a criança, pra gente descobrir uma agressão, por exemplo, a gente tem vários métodos. Pode usar desenho, música. A criança ela expressa mais fácil que o adulto. Já no adulto, nos pais, por exemplo, se eles forem os agressores. Geralmente a gente não usa o mesmo terapeuta que usa pra criança, porque entra em ética também, a gente faz essa separação. Mas aí a conversa já é mais complicada. Aí entra em questões, por exemplo, uma pessoa que agride, provavelmente ela foi agredida. Ah, Então, ela tem questões ali passadas. Então, a gente sempre vai. Bom, no que eu trabalho, na análise de não, sim. comportamento, a gente vai buscando o motivo do comportamento. Como que ele. Por que ele repete tanto? Por que ele agride o filho? O que faz ele agredir o filho? Então, a gente vai partindo desse princípio ali, mas é uma tarefa multidisciplinar. Porque quando envolve agressão, envolve outros órgãos, outras Porque, Gabi, coisas. também tem a questão, a parte agressiva. Vamos falar também, que eu perguntei agora há pouco ali. Quando o pai é permissível demais, quando ele deixa demais, cede demais, a criança tem. Aí ele vira rei, né? Afeta muito o Aí, comportamento. Sim. aí deixa todo. Ele acha que ele é o poderoso, porque ele tem todo o conflito patológico ali, mas às vezes entende as coisas, porque ele consegue entender, né? Isso, Entende. dependendo do É que o grau. comportamento ele é Porque depende, ensinado. como você falou, tem uns graus ali, mas Sim. o grau mais leve ali, ele consegue, ele manipula o pai e a mãe de querer ganhar as coisas porque já tem o. Acontece? Não digo nem de manipular, mas ele é ensinado. Por exemplo, é uma criança que bate e ganha um doce. Ela vai Entendi. entender que se ela bater, ela vai ganhar. Então aquele comportamento foi instalado. Ah, Então, um pai que é muito permissivo.
Pode ser por dó, uma coisa que acontece muito. Ah, Ah, eu tenho tá. dó porque o meu filho é Tadinho. autista, É, precisa de mais auxílio, então é uma coisa que acontece muito. Aí a criança, por meio desse comportamento, ela aprende a se comportar daquela forma. Ela, porque para manipular a gente precisa de outras questões. Mas ela aprende a se comportar daquela forma porque ensinaram dentro da casa dela. Então, é. que se ela fizer isso, ela ganha aquilo. Então, ela vai levar isso pra fora. A não ser que chegue alguém e corte esse comportamento, como a gente faz. Chega muitas crianças assim, mas os pais não sabem que estão fazendo aquilo porque eles têm dó, porque eles não sabem o que fazer, porque falta auxílio. É. Ô, Gabi, mas será, você acha que a sociedade está preparada para atender, para receber essas crianças, esse pessoal, todo mundo no geral, né? As empresas, as empresas contratam as crianças que grau que é para contratar, como é que é isso? Explica pra gente aí. Contrata. Mas o que acontece? Isso daí é Para não ter uma. discriminação, né? Ele é Sim, especial, foi contratado para precisa ter um grau de funcionalidade. tá, para poder, né? Pra conseguir. Porque A aí. sociedade está preparada para isso, será? Não. A nossa sociedade em Melhorou si? bastante Tá. de uns anos pra cá, mas ainda não tá, porque tem muita coisa a respeito que as pessoas ainda não sabem. As pessoas olham com discriminação no O tempo todo. mercado, nos aeroportos, nos hospitais, enfim, na via pública, né? É o que a gente tá falando da dislexia. É, não é porque você é disléxico que você não vai conseguir ser excelente naquilo que você escolher. Então as pessoas elas taxam muito disso. Ah, a pessoa tem um transtorno. Ah, ela é autista, ela não vai conseguir. Ah, ela é TDAH, não vai conseguir. Isso não quer dizer nada. É, a pessoa ela vai viver com aquilo porque aquilo é a pessoa. É, Só que ela pode ser exatamente aquilo que ela quiser. Só que aí depende da pessoa. Assim como depende de uma pessoa típica. O desenvolvimento depende dela também, porque cada um tem um tempo. é. Cada um tem um gosto, tem o tempo para aprender aquilo, então tudo depende. Até quando a gente tá falando de transtorno. A gente vê que tem alguns esportistas, né, e profissionais que têm Uhum. autismo, né? Sim, Dizem que o Messi tem, eu não sei se é verdade, eu o, não sei. o MSS, só que ele, se eu não me engano, ele é um grau leve. Eu não sei. Que Eu antes sei era que tá, chamado de Asperger, hoje não é eu queria ter mais. trazido para cá, mas eu não consegui ver isso aí na correria, eu não consegui trazer. Parece que tem um motociclista profissional que ele tem o TDAH ou tem alguma coisa ligada a isso, né, patologia, que ele ganhou uma prova aí, mostra ele fazendo todo o Hum, movimento da mão ali, que ele ia fazer na pista, depois mostra ele na pista, assim, depois ele mostra a cena dele na. Achei muito legal, acabei não trazendo essa imagem para mostrar, para a gente mostrar aqui para todo mundo, né? Eu acho que, Gabi, essa questão de discriminação das pessoas que não têm ciência, a gente que é da área da saúde, da educação, a gente consegue identificar bem e se comportar bem, né? E tem muita gente que não tem, né, estudo, não tem base nenhuma e acaba chama as crianças até de louco. É um louco, né? E não é, né? não Não é. é, né? Ô, produção, prepara aquele videozinho que eu quero perguntar pra Gabi aquilo lá que eu tinha mostrado. Vou fazer uma pergunta pra Gabi aqui. É... Ô, Gabi, existem estratégias específicas que o casal, em processo de separação, deve considerar ao lidar com o filho nessas condições? Então, Então, tem as condições, como é que o pai ali que está no processo de separação, como ele vai fazer, como ele vai direcionar para que a mãe não jogue a culpa para, né, querer segurar o pai ali, e teu sim, filho ou o marido também é a mesma coisa. É complicado demais, é né? difícil. Relação humana é muito difícil. É. Mas nesse caso, o ideal seria os dois conversarem, precisa de uma conversa limpa. Mas assim, intervenção de um profissional ou não, eles? O ideal seria um psicólogo Junto. junto. Porque às vezes você não encontra o caminho sozinho, então você precisa de um terceiro para te auxiliar. Mas o ideal nesse caso com a criança seria um psicólogo ali auxiliando eles, para que eles entendessem que eles precisam de criar uma rotina, não pode ter conflito na frente da criança, e eles têm que dividir as tarefas igualmente ali em prol da vida saudável da criança, para o desenvolvimento dela. Então, tudo gira muito em torno da rotina, de como os pais vão lidar com aquilo da forma mais saudável possível. Eles têm que se ajudar mutuamente. Não pode ser um fazendo mais, um fazendo menos, os dois têm que estar ali em prol da criança. Então, eles têm que entrar num consenso, com tudo. Vamos fazer uma rotina adequada. Ah, eu busco na escola, você leva. E vai montando isso para a criança não sofrer as consequências. Porque acaba que a criança não pode sentir isso, né?
E a criança que tem o TEA ou o TDAH, ela procura se identificar com o pai, mais com a mãe, ou não? Ele divide a atenção. Ele se consegue identificar isso aí, mostrar como é que é isso aí. Depende. Ele fica mais grudado na mãe, mais no pai, não tem nada a ver. Depende, na verdade, depende como Ou qualquer algum outra familiar, criança. avô, avó. Talvez quem mais dê suporte pra ele. Quem ele mais sente acolhido. Ele escolhe para poder ter proteção de. É isso? Quem ele sente que ele é acolhido, a hora que chega, que talvez compreenda ele de uma forma melhor, é onde ele vai. E os Mas na outros, verdade isso daí vai toda criança. e os outros familiares, Gabi? Assim, os tio, tia, avó, que são eles, onde eles ajudam ali? Como é que eles podem ajudar? Aí Auxiliar depende. o casal que está com esse problema. Porque a família tem que estar junto nesse Sim. momento, né? Aí identificou ali e tal. Porque antigamente a síndrome de Down era mais comentada, né? Uhum. Hoje tá. Porque o síndrome de Down realmente conseguiram ver que realmente consegue desenvolver bem, consegue ter até família e tocar vida bacana, né? Sim. Hoje já não se fala tanto no síndrome de Down porque já foi superado isso aí, né, É Gabi? que a compreensão, o estudo sobre ele já, apesar de Bem moderno, já tá bem atual, já né? tá mais do que sobre o TEA, TDAH, que são coisas que hoje começou a se estudar de uma forma diferente. Mais, né? Ô, Gabi, moçada, eu trouxe aqui, ó, um vídeo aqui, Gabi. Ó, não sei se o pessoal de casa vai conseguir ver aí, mas eu peguei aí, ó. Uma luz afeta a capacidade de atenção da criança. Primeira série, onde várias crianças hiperativas são notadas. Essa criança aqui, Gabi, ó, não para lá. Aí tem a. Veja lá. Não para um minuto. E aí. Ó lá. Após 90 dias, aí trocaram as lâmpadas, trocaram para umas lâmpadas, né? Diferente, né? Radiação melhor. Aí a criança tá lá na frente agora, melhorou. A hiperatividade mudou. Ele ficou lá na frente agora. Trocou a lâmpada lá, né? Colocou uma luz mais adaptada para o ambiente, né? Aí você vai falar sobre isso aí para nós aí, Gabi. Influencia realmente a luz no ambiente, assim, para acalmar a luz? Fluorescente para outro tipo de luz? Fala pra gente aí. Influencia. Porque, na verdade, a luz mais baixa, até a gente pode reparar, a É, luz mais baixa ela traz um pouco mais de tranquilidade. A luz branca, vou falar isso aqui, pessoal, remete pra mim muito ao hospital. A tá. coisa assim muito clara, movimento, brilha demais. E isso acaba afetando justamente porque a criança ela tem uma sensibilidade maior. Mas a gente tem dentro da área da psicologia arte-terapia, É. que é trabalhada as cores. Então a gente sabe hoje que as cores afetam, a luz afeta. Então quando a gente tem um ambiente com cores mais neutras, uma luz mais baixa, isso acaba acalmando. A gente pode falar também de desenho animado. Tem muitos desenhos hoje que não são pertinentes para criança assistir. Ah, Cores muito vívidas, diálogos muito rápidos, isso atrapalha o desenvolvimento da criança, mas qualquer criança. Então, quando a gente tem desenhos com diálogos diretos, melhor elaborados, cores mais neutras, tô falando de tom pastel, cores assim menos vívidas, uma coisa mais calma. e será que os pais têm essas informações, Gabi? Será que às vezes Pouco. é? Pouco. Assim, a gente tem a informação, mas não é uma coisa que é muito falada também. Porque tanto é que a pergunta que eu vou fazer para você agora. Os pais conseguem realmente identificar os graus que tem o autismo ali, o TEA, tudo? Será que no seu diagnóstico que você vê, quando você está fazendo aquele. Talvez você faça uma anamnese, não uma Sim, entrevista. Você tem muito dos pais não terem conhecimento? quase 100%. 100%, Gabi. Alguns pais chegam ali com conhecimento e é Mas por que muito mais será fácil que, de que não quer trabalhar. aceitar, Gabi? É isso? A maioria. A É. maioria. Então eles têm dificuldade de identificar. Pra eles é tudo um problema. Mas assim, é difícil, não dá pra julgar porque é uma coisa nova. Mas será que o pai e a mãe que tem um probleminha, eles querem, não quer aceitar? Então, eu acredito muito nisso. Que não quer aceitar que o filho tem, ou que também eles têm a possibilidade de ser também. Porque É. aí é como se mudasse a vida toda. E na verdade, não é exatamente isso. É que sempre existiu, sempre esteve ali. E você só vai ter que fazer umas mudanças para adaptar as estratégias de como aquela pessoa vai viver em sociedade. Porque cada um tem uma forma de viver. Então você vai ter que ensinar uma forma que é cabível para aquela pessoa.
Ô, Gabi, você consegue passar para o pessoal que está em casa aí algumas dicas pertinentes para um ambiente familiar, para escola, para levar para a escola ou até a escola, geral, dentro da sua experiência, que você já viveu, que está vivendo, alguma história que você queira compartilhar conosco aqui? Fica à vontade. Fala pra gente aí, dá algumas dicas pro pessoal de casa como que pode melhorar, né, a situação de cuidar de autista, ou com TEA, população em geral. Bom, Fica à vontade aí. terapia. Terapia, Gabi. Terapia. Na verdade, a terapia, sou suspeita a falar, mas é a base de tudo. Mas também para lidar com essas crianças hoje, os adolescentes, adultos, nós temos muitos cursos que são voltados para a família, para maior compreensão do que acontece. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal que está acontecendo hoje. Tem umas clínicas aqui em Mogi que promovem esse tipo de encontro. Algumas promovem encontro de pais para fornecer informação, para passar conhecimento. E a terapia, porque muitas vezes a gente coloca em cima do outro. Tô falando também de questões gerais, mas a gente coloca em cima do outro coisas que são nossas. Então a terapia ela vai auxiliar exatamente nisso. Então, eu acho que o primordial é você se entender para começar a entender o outro. E eu falo disso em questão de transtorno, em questão também que a gente não tá falando de transtorno, mas para tudo a gente precisa se entender. Quanto mais a gente se entende, melhor a gente vive, mais a gente compreende o outro. Facilita muito a vida. O autista, o TEA, autista em geral, né? O uso do celular atrapalha? Ajuda? Atrapalha demais. Fala pra gente aí o Muito. que pode auxiliar os pais em casa aí. Aquilo que a gente estava falando sobre a luz. É. O vício em telas. A luz atrapalha, porque é o tempo todo ali no rosto. Não tem controle daquilo que vê, mesmo que você tente controlar, por exemplo, o YouTube, tenta controlar, não tem como ser 100%. Então, aquilo acaba sendo um reforçador. O que acontece? No cérebro, a gente tem um campo ali que cuida do que é prazeroso, do que a gente reconhece como recompensa. Quando a gente dá algo ali, como o celular, como uma recompensa, o tempo todo, sem aquela criança ter um motivo para aquilo vai virar um vício. E ela vai buscar aquilo. Para depois tirar é muito difícil. E a luz atrapalha demais. Pode causar problema na vista. Então atrapalha diversas coisas ali no desenvolvimento. Ô, Gabi, eu cheguei a encontrar um pai que tem um filho autista. Uhum. E ele disse que na questão afetiva de namoro, essas coisas, de afeto por outra criança, outra pessoa, né? E ele com problema, mas trabalha, né? É um menino muito inteligente, mas tem o síndrome. É síndrome que chama, né? É um transtorno. Transtorno, enfim, né? E ele pegou uma menina que tinha as suas particularidades boas e abusava da situação financeira dele, que ela trabalhava para ganhar presente, para ganhar as coisas, para levar para comer, pagar lanche, Sim. usava da maldade, né? Como é que você aconselha aí o pai que tem isso aí, Gabi? Fala aí, porque acontece, né? É muito difícil fazer essa separação, porque geralmente. Como é que o pai vai intervir que a criança já tá ali, ele é adulto, mas ele, Sim. é minha namorada, mas para ele é a namorada, mas para ela não é. Não, ela tá usando ele Usando, pra ganhar algo. Então, fica cuidado isso aí, gente. Ó, você que tem filho, que tem um problema, eu vou me envolver nisso aqui. Vou falar aqui da minha maneira que eu vejo. Então, fica de olho, não deixa acontecer, vai lá, verifica quem é a menina que ele está interagindo, de onde é, onde mora. Esse pai falou que foi no local lá, viu que era realmente uma aproveitadora e ele teve que intervir. Sim. Pegou ela pela orelha e falou: você suma da vida do meu filho, toca a tua vida, se você continuar eu vou denunciar você. Porque pode, né? Denunciar que tá abusando, né? Sim. É um abuso de uma criança que... E ele sofreu até um assalto, Gabi. Meu Deus. Ele foi fazer uma gravação, que ele tem um canal, e ele foi fazer uma gravação, que ele foi fazer a gravação dele em Osasco, perigosíssimo local. E aí levaram o celular dele, levaram tudo. Engraçado que porque ele falava para as pessoas que estavam assaltando, os bandidos, né? Os marginais, que são
sei lá como eu posso falar, né? Enfim. Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês são violentos? Por que vocês não... Tem que ter amor pelas pessoas. Ele falava isso. Ó. É Ele porque, teve sorte, porque ele podia ter sido morto. sim. Mas você vê, ele fala coisas, é como provavelmente é o ambiente familiar Ele é dele. muito... Não, pai, é muito carinhoso. A família é carinhosa com ele. O menino é muito bom. E aí ele passando por esses marginais, carinho, É, afeto. é o que ele tem, é o que ele sabe, é o que ele É como você aprendeu. falou durante um pouco, a criança vai se comportar do que ela recebe, né? Sim, É muito bacana isso aí, tá vendo? Então, para fechar aqui, esse final de podcast aqui, ficou bem legal isso aí. Então, como a Gabi falou, né? Que depende do ambiente que vive para poder se comportar. se comportar e a criança vai passar aquilo lá o que ela vive, né? Exatamente. Quando eu trabalhava com escola, eu sempre que tinha criança com dificuldade, chamava os pais. Quero conhecer o pai e a mãe direito. E ali você sabia que o problema não era a criança. O problema não é o seu filho, o problema são vocês. Em praticamente 90% dos 90, casos é Gabi. Os exatamente pais isso. não sabem se comportar e passa para as Passa crianças. pros filhos. Quando você vê uma família que é ali, o pai participa com a mãe, tudo, você vê que os filhos vão bem na escola. Em tudo. Então, não é diferente do TED e do TDAH, né? Gabi, a gente tá chegando aqui ao final do podcast. Acho que ficou legal demais esse podcast. Adorei. Espero que a gente possa fazer outros podcasts. Também espero. Agora é hora de você vender seu peixe final. Eu quero agradecer de novo meus patrocinadores, a Elétrica Bidu, que é meu patrão oficial. Todos aqueles que me ajudam com a sua doação. A gente tem um critério de doação também, aquele que quer colaborar. Eu não quero ser patrocinador ali com a minha marca, mas eu quero ajudar você, peixe. Você faz lá, tem gente que me ajuda com Pix ali, que me ajuda bastante para eu continuar com esse trabalho aqui. Eu tenho até o Pix lá do ouro, prata e bronze. Valores pequenos, que a gente sempre coloca lá na minha descrição lá. Então, se você achou legal, chegou até o final do podcast e viu que é bacana, que são os temas pertinentes, que te ajuda para pensar melhor, para desenvolver a sua metodologia de ação em casa, né, Gabi? Ajuda a gente aí, colabora com a gente aí, pra gente continuar com esse trabalho. E o Elétrica Bidu é oficial mesmo com a gente aqui, a D Café, o Bruno lá do Jet Plug, né? Que o Bruno é o que seu? O Bruno que Meu faz parte marido. é o marido da Gabi aqui, nosso amigo Bruninho, Jet Plug aqui, ó. Né, Gabi? Fazendo propaganda já dele, maravilhoso. Maravilhoso, excelente pessoa, procurar. Profissional demais. Demais, Sakura, Fortimag e assim vai. Sakura é que faz minha produção. Gabi, agora é com você. Você tem quantos minutos ele tem, produção, para falar, Gabi? 4 minutos? Para você falar da sua profissão, falar realmente, aconselhar, que se você quiser aconselhar, é com você. Olha na câmera, fica à vontade. Bom, gente, terapia é pra todo mundo. Sou suspeita a falar, mas todo mundo precisa, porque a gente sempre tem alguma questão ali que precisa ser trabalhada. E quem quiser, eu tô aqui pra auxiliar, pra tornar a vida um pouco mais saudável, mudar as perspectivas, pra auxiliar realmente. Então, quem quiser, pode me procurar, que eu vou auxiliar da melhor forma possível pra vida ser mais saudável e ampliar conhecimento, tudo mais. É isso aí, a Gabi então, ó, tá com a gente, podcast Fala Peixe hoje tá chegando no final aqui, nesse dia maravilhoso, a Gabi nos ajudou bastante. Gabi, obrigado, a Gabi saiu da agenda dela, desmarcou todo o compromisso pra estar com a gente aqui, né, Gabi? Pra poder nos auxiliar e passar coisas assim que eu realmente não sabia e me ajudou bastante também com minha dislexia. Né, Gabi? Eu sou dislexo. Autista eu não sou, não. Quer fazer um teste? Eu tenho de com a Gabi, será que eu tenho autismo? TDAH? Não, TDAH pode ser, não. Se quiser, vamos fazer um às teste, vezes pode tem, ser, né? pode ser. O TEA também, mas enfim, eu quero abraçar essas crianças, essas famílias, acolher vocês. Não é fácil, é difícil, mas eu quero dizer para vocês que estão me vendo aí, viu, Gabi? Que Deus abençoe vocês, orem bastante, reze pelos filhos de vocês, busque a espiritualidade, né, Gabi? É Sim. importante a espiritualidade, né, Gabi? Cada um busque dentro da sua fé. Aquilo Eu tenho que a vai minha ajudar. fé, a Gabi tem a fé dela, você tem a sua fé. Eu quero dizer para vocês aí, para finalizar mesmo, né, Gabi? Que a gente tem esses minutinhos ainda. Agradecer a audiência de vocês. Se inscrevam no canal. Esqueci de falar durante
Se inscreve no canal, dá o seu like se gostou ou não gostou. Não tem problema nenhum. Tá? Compartilha, Gabi, o podcast Fala Peixe. A gente vai estar mostrando no Instagram, no meu canal do YouTube. Tá, Gabi? Tá inscrito no canal? Tô inscrito Gabi no canal. do céu! Lógico que eu tô. Se não tiver inscrito, eu não vou chamar mais. Lógico Brincadeira. que eu tô, Gabi, obrigado. Agora a gente vai tirar umas fotos aqui bem bacanas. Valeu, moçada! O podcast tá chegando ao final. Fui! Valeu!